Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Aqui fala Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast que por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um call de fechamento, hoje dia 7 de maio de 2021, sexta-feira. Sextamos 5h52, agora 17h52. Hoje teve uma escalação diferente aí, a gente quer vencer esse campeonato, então a gente colocou mais gente no time, trocou umas posições aí, eu acho que a gente está querendo ser um pouco mais agressivo nessa parada. Hoje eu vou começar pela proximidade. O Everton aí, que está a uma distância de 2,5 metros de mim aqui em Tubarão. Fala, Everton, tudo certo, brother? Fala, meus amigos. Boa tarde aí a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer participar aí do Siglocast, que eu acompanho semanalmente aí meus sócios aí fazendo todo esse belo trabalho. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos embora. Então, o Everton está fazendo a posição do Jean hoje aí, vai começar como atacante. Depois vem o Renato no lugar do Ever no meio campo. Fala, Renatão, tudo certo? Porra, me deram a responsabilidade de usar a jaqueta 10, então, você é o armador do meio campo. Tudo certo aqui em Itajaí, um ótimo final de tarde aqui, tá top hoje o dia, depois de um dia chuvoso de ontem. Sextou, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e seguimos. Tamo junto. Vou começar por quem vai falar por último, cara. O Gabriel. Porra, Gabriel. Tá, cara, os caras sempre me iludem achando que vão me liberar mais cedo, né? Mas vamos lá, seguimos então. O último de novo, não tem problema. Vamos ver. Mas vai ter um brinde no aí. Quem ficar até o final vai ganhar uma estrelinha. Ai, caramba. Tá acontecendo. E o nosso Galvão Bueno. Fala, Galvão Bueno de Itajaí, tudo certo? Tudo. Como é que tá a carteira de renda variável aí, cara? Porque traz uma expectativa, parece que é um locutor aqui, ó. Tá olhando para um lado, para o outro, tá vendo o time rodar. Então, pessoal, boa tarde. Estamos aí com o Ibovespa subindo, semaninha aí positiva pra gente. E vamos falar um pouco de renda variável, falar um pouco de mercado, passar o fechamento aí pro pessoal. Vocês viram que se deixar ele já ia engatar o dele agora, né? Não, Ele quase falou que acertou o palpite dele. Ele quase falou. Eu queria falar já, né? Eu já queria dar um spoiler, mas deixa pro final. Cara, vou mandar um áudiozinho pra ti, cara, pra te colocar lá falando no podcast. Beleza, o áudio tinha 72 minutos. Não, cara, não vou. Tá de sacanagem, cara. Esse vou dar uma resumidinha, deixa nos 40 mais ou menos. Eu vou abrir aqui uma reunião no Outlook pra escutar esse áudio. Não dá. Olha o podcast. Cara, é muita informação, né? Tem que passar tudo. Sintetiza, brother. Aí tem que fazer a reunião mais particular, tá ligado? Vamos falar do nosso índice Ibovespa hoje, fechou em alta de 1,77 com 128.038 pontos. Na semana e no mês de maio, que é a mesma coisa, estamos com alta de 2,64. Dólar hoje fechou em queda de 1,03 a 5,22. Ó, os importadinhos estão dando para comprar já, hein? Já abaixou bastante os importadinhos aí de vocês, hein? Já dá para voltar a comprar no AliExpress. E na semana e no mês estamos com queda de 3,38. Hoje, como eu sempre falo, o mercado surpreende, que é a disso Everton, mas vou só antecipar. Payroll americano, cara, tem que vir 1 milhão. Ontem veio abaixo de 500 mil, desemprego, beleza, 1 milhão, número. Veio 266 mil e, cara, foi bom pra caralho. As bolsas viram como positivo, porque o Fed não vai subir juro. Porra, cara, se vem 1 milhão é ótimo, se vem abaixo de 1 milhão é ótimo também. Porra, que o otimismo tá fazendo parte de tudo isso aí. O Everton, explica o que rolou nessa parte aí. A parte política aí, CPI, tributário, coisa arada, e eu mando e pronto, eu vou querer decretos, aí vai ficar com o Renato, tá? Deixa essa parte boa pro Renato, que tem bastante fala boa. Então, meu amigo, realmente começamos o mês de maio aí com o pé direito, como você acabou de mencionar, uma alta aí de 2,64% no nosso índice Ibovespa. E foi uma semana realmente de bastante notícia, bastante movimento nos mercados, não só por aqui, mas nos mercados como um todo, muita notícia vindo lá dos Estados Unidos, que é a nossa principal economia mundial, né? E começamos a semana aí tentando resumir a semana da maneira sintetizar mais aí para todo mundo entender. Nós começamos aí na segunda-feira com uma leve alta do Ibovespa aí de 0,27%, muito puxada pelos bancos,
né? Tivemos aí, desde a semana passada, estamos tendo a divulgação dos balanços, e a segunda-feira nós tivemos o reflexo especificamente do balanço aí do Santander, que acabou fazendo aí ações do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil subirem, e como eles têm aí 20% da carteira teórica do nosso índice do Ibovespa, então acabou, mesmo com um desempenho ruim de papéis de commodities, aí, com o Petrobras, acabamos aí na segunda com essa alta de 0,27%. Na terça-feira, eu apelidei aqui carinhosamente como Itaú Day, né? Porque na terça-feira nós tivemos aí o reflexo do balanço do Itaú, hoje uma empresa que tem uma grande parcela aí do nosso índice, né? Apesar do Itaú ter registrado um excelente lucro para alguns analistas, entregou um lucro recorrente aí de 6,4 bilhões, mas alguns analistas não se animaram muito com esses números, eles apontaram que faltou qualidade aí no balanço do Itaú, com diversos itens não recorrentes e preocupação principalmente com inadimplência, né? As ações do Itaú nesse dia elas fecharam em queda de 4,27%. E o Itaú, desses 20% que eu mencionei aí, dos bancos, que os bancos detêm no índice, 6% é a parcela do Itaú. Então, isso contribuiu aí para a gente terminar a terça-feira aí numa queda de 1,26%. Lá no exterior, as bolsas americanas encerraram o dia em baixa também, com exceção lá do índice Dow Jones. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, na terça-feira, ela afirmou que as taxas de juros poderiam subir no país para que haja um sobreaquecimento da economia, e essa fala dela teve aí esse ruído nas bolsas, tá? Na quarta-feira, aí no meio da semana, o noticiário corporativo continuaram, né, a divulgação dos balanços. Então eu destaco aqui a Gerdau, que foi uma empresa que viu aí as suas ações avançarem mais de 100%, deu um lucro líquido aí de 2,5 bilhões, né? O Bradesco também foi uma das principais destaques do nosso mercado aqui brasileiro, reportou aí um lucro de 6,5 bilhões no primeiro trimestre, um valor 74% superior registrado no mesmo período do ano passado. E lá fora, na quarta-feira, eu destaco aí nos Estados Unidos o dado que foi divulgado de criação de 742 mil vagas de novas vagas, né, no setor privado, mas que foi abaixo das expectativas da geração, que era 800 mil. Os bancos, novamente, na quarta-feira, puxaram o índice para cima, porque tiveram uma forte queda na terça, e aí, com esse balanço do Bradesco, os bancos aí terminaram em cenário bem positivo na quarta-feira, ajudando o índice nosso a terminar com a alta de 1,56%, né, aqui no Ibovespa. Na quinta, o principal destaque da economia no geral foi a reunião do Copom, né, que começou, na verdade, na terça e se encerrou na quarta-feira à noite. Nós tivemos acesso detalhadamente aí aos dados na quinta-feira. Uma taxa básica de juros que foi aumentada em 0,75, como já era esperado, né? Já tinha sido ancorado aí esse 0,75 na última reunião. E eles falaram no relatório, uma fala impactante aí do relatório foi sobre esse processo de normalização parcial de estímulos monetários, e já deixaram aí mais 0,75 ancorado aí para a próxima reunião de junho, né? Na Bolsa, nós tivemos um cenário positivo devido aí à forte valorização dos papéis da Vale. Acredito que vocês todos lembram bem aí de ontem. A Vale terminou aí com ganhos próximos de 4%, 3,92% para ser mais preciso. E o motivo disso, com certeza, foi a alta do minério de ferro, né? Porque aconteceu aquele rompimento do acordo comercial entre a Austrália e China. Para quem não sabe, hoje a Austrália junto com o Brasil, o maior fornecedor aí de minério de ferro para a China. Então, com esse rompimento aí momentâneo do acordo comercial com a Austrália, isso beneficiou bastante, vem beneficiando bastante a Vale, né? E aí o Bovespa terminou com uma alta de 0,3. E hoje, para fechar a semana e começar o mês realmente com o pé direito, nós terminamos aí com uma alta de 1,77% no nosso índice, como vocês mesmos falaram aí mais cedo. E o que se deveu a essa alta de hoje? Hoje nós seguimos aí mais uma vez as bolsas americanas. Nós tivemos a divulgação de um índice muito importante, né, que é sobre a divulgação dos dados do emprego lá nos Estados Unidos, que vieram muito fracos, né?
O índice ele reflete a interpretação do Federal Reserve, que o Banco Central dos Estados Unidos ele não vai mexer na política monetária ultra estimulativa, né? O que quer dizer isso? Vem mais estímulo por aí, mais dinheiro no mercado, mais liquidez, e pelo visto os mercados aceitaram isso muito bem. Nós tivemos o reflexo aqui no Brasil, né? Que é um mercado emergente, né? Hoje destaco entre os papéis da Petrobras, que teve uma alta aí de aproximadamente 4%, maior que 4%, não tenho valor exato aqui agora. E destaco também entre os indicadores nacionais as vendas do varejo, que hoje caíram 0,6% em comparação com fevereiro. E foi isso, nossa semana. Como mencionamos aqui no começo, 2,74% de ganhos no Ibovespa. Então, uma semana começou muito bom para o investidor, principalmente que está mais concentrado com as ações aqui no Ibovespa. Mas faço uma avaliação muito positiva desse começo mês de maio aí, com o dólar também caindo, aí, desvalorizando 3,86%. Começamos a semana aí com um dólar a 5,43 e hoje vamos fechando aí a semana com um dólar a 5,22. Boa, valeu, Everton. Acreditava que o dólar ia voltar, né? Tá aí. Meu brother, obrigado pelas informações. Vamos passar para adiantar o passo aqui, a gente não demora muito, vamos para o cenário político. A gente troca, passa tudo, depois a gente fica livre para trocar uma ideia e fica mais fácil para a gente encerrar. Renatão, o que rolou na política aí, cara? CPI do Covid, reforma tributária, coisa arada, dá um briefing para a gente. Bom, vamos lá, vamos tentar substituir o Weber à altura aqui, que é o especialista político da Seguro Investimentos, né? Vamos começar primeiro falando do STF, que acabou com uma tarifa sobre o cheque especial concedido. Então, era um dos abusos aí da área bancária, que podia cobrar cheque especial sem nem mesmo utilizar. Então, o STF derrubou isso aí, uma boa notícia aí para aquela galera que ainda está na mão dos bancos, né? Já evoluindo, já vamos falar um pouquinho de CPI da pandemia. Começou nessa terça-feira, né? Primeiro sabatinado foi o Luiz Mandetta, que reafirmou a responsabilização do Jair Bolsonaro, né, nosso presidente, ou indireto no número de mortes que a gente passou aí, 400 mil pessoas, né, faleceram decorrente do vírus. E deixando bem claro que a CPI vai ter realmente um cunho político, né, um objetivo de desgastar o governo, que é o papel, né, faz parte do jogo. Na terça-feira, o Nelson Teich foi, né, sabatinado, o ministro que ficou 29 dias no governo, e reforçou e deixou bem claro que ele saiu da função, né, saiu do cargo por conta da falta de autonomia, ou seja, ele gostaria de implantar algumas coisas que ele não tinha poder para fazer, e também a posição clara dele contra a cloroquina, né? Então, assim, o que mais está sendo discutido é qual é a responsabilização do presidente tomar posição de a cloroquina funciona ou não funciona, assim, e isso vai desenrolar por toda a CPI, né? Ontem, na quinta-feira, foi a vez do atual ministro, né? Como que é o Marcelo Queiroga? Desculpa, me fugiu o nome dele aqui, o Marcelo Queiroga, o atual ministro, e ele se saiu muito bem com uma postura de tentar se esquivar daquelas perguntas capciosas, né? Inclusive, os próprios parlamentares que estavam envolvidos ali na CPI ficavam falando: mas você não respondeu, mas você não respondeu, e ele tentava responder de uma maneira bem técnica, assim, se colocou à disposição da CPI e também colocou uma possibilidade de o Paulo Guedes ser entrevistado nessa CPI também, rechaçou, né, a posição do próprio Paulo Guedes de se colocar à disposição para ser sabatinado. Essa CPI retomada
discutida por isso aí. Mas o que deu para ver, e ficou bem claro na CPI desta semana, é exatamente essa possibilidade de um embate político, né? Então, aquele negócio de politizar o Covid-19 não acabou e não vai acabar tão cedo, né? Seguindo, a gente está avançando em relação à reforma tributária, que é uma das missões aí que a Câmara tem, o Senado tem. Existem algumas propostas na mesma. O governo, encabeçado, né, pelo presidente da Câmara, tem uma ideia de fazer uma reforma tributária fatiada, né? E hoje tem uma já rodando que foi o Arthur Lira. A palavra que o Weber usou aqui, avocou, né, a PEC da reforma da tributária. O que significa isso no direito? Significa que ele trouxe para si a responsabilidade e ele pretende tocar isso daí, né? Até porque é uma das missões do próprio presidente da Câmara tocar isso daí. Então, a gente tem a possibilidade de tocar tanto a reforma tributária, que deve desenrolar até janeiro do ano que vem, e a reforma administrativa, que são dois pontos muito importantes para a gente conseguir fazer um caixa esse ano, né? O STF também está julgando, quer levar a plenário, na verdade, a discussão da independência do Banco Central, né? A PGR, apoiada ali pelo PT e pelo PSOL, colocaram como inconstitucional o jeito que foi votada a independência do Banco Central, né? Por quê? Porque eles alegam que essa essa proposta deveria ter partido do Executivo, né? E não foi do Executivo que partiu. Então, aquele negócio que algumas semanas atrás a gente comemorou no podcast, né, a independência do Banco Central, essa novela não vai acabar por aqui. Então, vai ser discutido ainda. Infelizmente, a gente pode retroceder nesse ponto, né? Existe a possibilidade. A Câmara aprova também nessa quarta-feira a PL que isenta IR de gastos para pesquisa na pandemia. Então, uma empresa que quer investir em pesquisa e desenvolvimento de remédio, alguma coisa assim, ela vai ter essa isenção de imposto de renda. São algumas das medidas do governo para estar auxiliando esse momento que a gente está passando, né? STF também adia na terça e depois na quinta a retirada da pauta do caso sobre a FGTS com impacto de 295 bilhões, né? Então, o que significa isso? Existia uma discussão entre tirar a TR da remuneração do FGTS e passar para um índice ligado à inflação, né? Hoje a gente sabe que o FGTS ele é mal corrigido, ali 3,5% ao ano, isso que faz com que o poder de compra do valor no FGTS seja muito baixo no longo do tempo, né? Então, existe essa discussão, mas está sendo adiada. O Senado aprova a prorrogação da suspensão do FIES, né? Então, por votação simbólica, na APL da prorrogação, fez com que possa ser possível, né, passar para o ano que vem toda a parte do FIES. Então, isso significa que quem é devedor do FIES aí vai ter uma janela de um ano aí, né, no caso 2021, para pagar o FIES. Também tem o Pronamp, né, que foi tornado um programa permanente, né, que é aquele programa de auxílio a pequenas empresas. Isso daí foi colocado como auxílio no momento de crise para diminuir, né, o desemprego, entre outras coisas, e foi colocado como um programa permanente. Então, isso daí vai ficar por mais tempo. Isso é um fato positivo para manter os empregos das pessoas. Isso é um ponto positivo para a gente, né? O auxílio emergencial também, o governo quer incluir mais de 5 milhões de pessoas com a adição de 1 bi em créditos. Isso não estouraria o teto e ainda está dentro do limite de 44 bilhões originalmente previsto já, né? Então, isso daí já estava previsto. O governo cogita enviar PNL ao Congresso tratando o remanejamento apenas de recursos discricionários entre ministérios. Isso daqui é um negócio um pouquinho mais complicado, mas a ideia é que seja enviado ou liberado mais recursos para o desenvolvimento regional, para o meio ambiente, na questão
se não for destinado esse recurso, pode inclusive parar obras de Minha Casa Minha Vida e assim por diante. Então, é importante a gente dar continuidade a isso daí. Sobre as privatizações, que também podem levantar até 100 bilhões, a gente está falando de Correio Correio e a Eletrobras, né? São as duas empresas do governo que está sendo discutida a privatização. Isso daí vai desenrolar um pouquinho, porque sempre tem gente contra a privatização, mas provavelmente vai sair e esse dinheiro vai fazer caixa no governo. Sobre a CPI, só o último comentário, né? O presidente Bolsonaro reagiu mal, né, com as colocações da CPI, como sempre, na quinta-feira, na live de quinta-feira dele, ele inclusive chegou a falar, chamando a CPI de charopada, entre aspas, né, palavra dele. Então, assim, tá rolando uma briga grande aí entre o executivo e o pessoal da CPI, que é esse desgaste político que a oposição quer fazer contra a situação, e as eleições de 2022 já começaram, né, cara? Essa que é a verdade. Então, resumidamente, é isso daí, é bastante coisa. Agradeço mais uma vez o Weber ter feito o roteirinho aqui para mim, senão eu estava perdido. Boa, Renatão. O Weber sempre preparado, né, cara? Não sei se tu quer falar mais um pouquinho do presidente, mas para mim tá bom, cara. Para mim tá... Não, cara, a gente está com o tempo contado, não vamos gastar cartucho com isso. Acho que tem uma informação mais importante do Rafael e do Gabriel. Cara, eu vou dar essa colher de chá pro Gabriel, cara. Vou deixar o Gabriel falar da carteira de fundo imobiliário. É mentira. Eu vou falar cara, antes do Rafa. Porra, eu vou deixar porque eu vi o Rafa mexer a boca e falar sozinho, cara. Eu acho que o Rafa ali veio com uma homilia, cara. Olha... Eu fiquei até emocionado. Eu achei que ia ter mais uns minutos para me preparar aqui. Cara, eu acho que é... Mais uns 55 minutos para me preparar aqui. Cara, eu acho que ela vai fazer a leitura aquela da missa de domingo de Páscoa, tá ligado? Porque a folha desdobra, assim, aquela folha da igreja não tinha que sobrava. É um pergaminho. O Rafa não tem anotação. Tinha sempre 17 itens, cara. Nesse domingo tinha 57. Era desse tamanho. Pô, sacanagem, né? Pô, por isso que eu pedi pro Rafa comentar. Pô, cara, olha só, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, só uma agenda. Ele começou a escrever em janeiro e parou em julho. Vocês viram que a folha... Rafa, adiciona um negocinho aí, ele falou, não dá mais, a galera não deixa adicionar nada. Pô, cara, pra te ver, cara, pra te ver. Vocês viram ali, tava 8 de julho. Então ele começou a escrever hoje, no dia 7 de maio. Ele escreveu 2 meses, pai. Não, Gabriel, toca a ficha aí, fala aí, que senão a gente vai ficar falando do Rafa. Vamos lá. Então, tivemos esse mês aí o IFIX voltando para o campo positivo. O IFIX subiu 0,51% agora em abril, depois de ter caído 1,38% em março. Com isso, ele não consegue zerar o ano. A gente está ainda em menos 0,3%, mas já deu aí uma amenizada legal, quase no 0 a 0. XPFI, o índice geral de fundos imobiliários da XP, subiu 0,55, então um pouquinho mais ali que o IFIX, e no resumo do ano ele está com menos 0,7, também caindo um pouco mais do que o IFIX. Os destaques desse mês foram para os fundos de CRI, como sempre, eu acho que é, não sei, o 6º mês seguido que o destaque são os fundos de CRI, mas agora uma surpresa, o segundo maior destaque foram os fundos de shopping, né? E quem está acompanhando os podcasts que eu tenho falado já há algum tempo sabe quem é que tem e quem não tem fundo de shopping na carteira recomendada. Mas os fundos de shopping subiram 1,12%, seguido dos fundos de lajes 0,74%, os FOFs 0,14%, os únicos que tiveram queda foram os fundos de galpões logísticos, mas praticamente de lado, caindo 0,01%. Uma informação legal que a B3 divulgou, que os números de investidores em fundo imobiliário chegaram em 1,3 milhões agora nesse mês de abril, então é um número bem significativo, mesmo com um cenário de alta de taxa de juros, as pessoas ainda estão investindo em fundo imobiliário, ainda estão entrando em fundo imobiliário e acreditando no fundo imobiliário, isso é bem legal. Tá? Falando um pouquinho da carteira recomendada. Eu ia falar primeiro da carteira recomendada da XP, mas
já que ela fez umas mudanças, eu vou deixar depois. Primeiro vamos falar da Eleven. A carteira da Eleven, ela tem duas carteiras, né? A carteira de renda patrimonial e a carteira de ganho de capital. A carteira de renda patrimonial caiu 0,07 no mês de abril, então foi a única dessas carteiras recomendadas que caiu. Uma queda pequena, verdade, mas caiu, e em 2021 está com menos 0,19. Então também praticamente zerado. A Eleven ganho de capital, a carteira focada em ganho de capital, subiu 1,08%, não foi o bastante para amenizar toda a queda que ela já vinha tendo, então ela está no ano, mesmo com esse resultado bom de abril, ela está com menos 2,75% no ano. Tá? E agora, falando da carteira da XP, a carteira da XP teve um ótimo mês, subindo 0,8%, com isso ela quase zero negativo do ano, está com menos 0,1%, praticamente zerado. Vamos dizer que a carteira da XP está zerada. E ela fez algumas mudanças nesse mês. Não adicionaram fundos de shopping ainda. A carteira da XP, eles tiraram o KNIP, que é um fundo de índice de preços, que tinha 15% da carteira, foi para 0%. E esses 15% eles realocaram em fundos que já existiam na carteira. Então, eles não adicionaram nenhum fundo novo na carteira, eles só aumentaram a proporção dos que já tinham ali. Então, o XPCI, que tinha 7,5%, recebeu mais 7,5%, indo para 15%. O Pátria Logística, XPCI é um fundo de papel, né? O Pátria Logística subindo de 5% para 10%, então também dobrando o valor do Pátria dentro da carteira. E o BTG Logístico, o BTLG11, subindo de 10% para 12,5%. Então, isso mostra que a XP diminuiu a sua exposição para fundos de papéis, que ela estava muito exposta, e está apostando mais aí, um pouquinho mais nos fundos de logística. Com isso, a carteira nova da XP ficou com 37,5% da carteira em fundos de recebíveis, 35% em ativos logísticos, 17,5% em híbridos, 10% em lajes corporativas, e shopping e fundos de fundos continua zerada, apesar de, nesse último mês, os shoppings terem começado a abrir, e é interessante que a XP deixou isso bem claro na divulgação da carteira recomendada deles, no racional da carteira, que eles estão otimistas com o cenário de fundo imobiliário de shopping, só que não para o curto prazo. Como na carteira recomendada, a gestora, a casa de análise, ela tem uma liberdade maior para fazer as mudanças, eles ainda não acharam interessante botar os fundos de shopping, mas imagino que, se não no mês que vem, no próximo, eles já devam incluir alguma coisa, tá? Pelo que eles botaram no panorama de fundo imobiliário que eles acharam. E esse é o resumo de fundo imobiliário desse mês de abril. Viu? Alguma dúvida, Rafa? Quer me cornetar, Rafa? Quer falar alguma coisa? Eu deixo. Não. Acho que foi perfeito aí. Trouxe bem resumidamente tudo. Todas as informações. Cara, só me responde a pergunta, cara. Não. Qual o setor que a gente coloca para ser caixa? Para ter caixa, bota em IRB. Para ser caixa. Bota em IRB. Reserva de emergência, Reserva pô. de emergência, Reserva de emergência. IRB, bota em IRB. Três possibilidades tu tem. É IRB, OI... E Cogna. E Cogna. Porra, cara, quem investir nessas aí para reserva de emergência tá bom, cara. Vai ganhar da inflação com certeza. É um cara que quer testar o coração. É um cara conservador, né? Mesmo. Isso é tudo uma brincadeira, tá, pessoal? Só para deixar claro que reserva de emergência, cada um... Não, se quiser colocar reserva em IRB, OI, cara... Entendeu? A gente vai impedir, mas... Só não responsabilize o teu assessor por isso depois. Eu ia falar só assim, ó, não estamos recomendando nada, né? Só pra deixar bem claro. Não, mas... O cara vai mandar um e-mail de boleta, bota assim, tem certeza disso mesmo? Confirmação da confirmação. Bota no assunto, envio de ordem, bota abre aspas bem grande, em letras garrafais. Tem certeza disso? Mas eu preciso do seu de acordo. É de acordo para, tá ligado? Começa a tem certeza, comprar, para. Não, mas essa informação que a B3 soltou, eu achei bem legal, cara, porque a gente está num cenário de alta
da taxa de juros. Então, em teoria, os dividendos dos fundos imobiliários, que eram muito interessantes, que estava dando 300% da Selic, já não está dando 300% da Selic. Então, em teoria, os fundos imobiliários eram para estar sofrendo agora, mas por enquanto ainda não estão sofrendo. O mercado está aumentando a exposição ao fundo imobiliário ainda, principalmente os investidores, pessoas físicas, ainda está na moda, ainda é um investimento novo que as pessoas estão conhecendo, né? Então, quem achou que num primeiro momento o fundo imobiliário já ia sofrer, talvez sofra, talvez, muito provavelmente, mas ainda não. Cara, assim, eu acho que essa pandemia, como veio para mudar vários setores, veio para mudar a parte de investimento também, entendeu? Acho que o pessoal não está procurando só essa parte de rentabilidade a curto prazo, ficar rico para trabalhar, não. O pessoal começou a ver que realmente dá certo, entendeu? Uma hora vai dar certo, assim, não é agora que vai dar, não é miojo, entendeu? Acho que a recorrência, cara, eu falo toda semana, depois que eu terminar, eu vou fazer um resumo Siglocast, do livro do Howard Marks, Mais Importante Investidor. Cara, ele fala a coisa mais simples que é para fazer, mas ninguém faz porque é tão simples e parece que por ser tão simples não vai dar certo, entendeu? Então ele fala o básico do básico, cara. Básico do básico e assim, ó, engraçado, né? Eu já pensei nisso, mas não vou fazer, pô. Todo mundo pensa assim, é tão fácil como faz. O pessoal quer inventar moda e acaba se perdendo. Cara, quer reinventar a roda, não dá certo, cara. Assim, ó, é fora da normal, assim, a gente conversa com um, com o outro, vai indo. Eu fui numa cidade aqui da região e tem um cara lá que está dando curso de Equi-Option lá, e pá, e é burro quem não entra, Equi-Option é o futuro. Hoje eu ainda estava falando com uma cliente, eu tenho uma cliente que ela porta dinheiro todo mês, mas ela esquece de investir, cara. Ela esquece, eu mando mensagem para lembrar e o dinheiro fica lá em saldo. O dinheiro os últimos aportes dos 3 meses estão em saldo. E aí, falando com ela fala, pô, eu tô indo mal, Eu falei, olha, o teu dinheiro em saldo, tu tá ganhando de muita gente que tá investindo por aí, tá? Olha, infelizmente. Se ela tiver 50 mil em saldo, fica feliz. Ó, se tivesse na Unic, ia ter 0. Tá bom, tem só 50 ainda, tá valendo. Vamos embora. Gabriel, obrigado pela explanada aí. A gente tem exatamente uns 15 minutinhos para a gente finalizar, então tá de boa. Rafa. Eu diria 3, hein? Eu diria 3, Rafa. Eu vou dizer 15 pro Rafa falar. Eu vou dizer 15 pro Rafa falar 3, sobra 12. A gente troca uma ideia rapidinho, que eu tenho um negócio a apertar para vocês aqui e depois a gente finaliza. Rafa, toca a ficha. O que aconteceu, cara? O negócio agora é comprar vale, siderurgia, minério de ferro, o pau tá pegando. Vamos nessa? Cara, então, para preocupar você, já vou começar falando uma coisa que eu nem ia falar. Puta, fudeu. Não, parabenizar. Não tá escrito nas 20 páginas? Não difícil, tá na Bíblia aqui, não, cara. Difícil. Não, é o seguinte. Parabenizar a mulherada aí. O Gabriel me lembrou um dado importante aí. Elas chegaram a 30% dos CPFs investidos na Bolsa são de mulheres. Então, parabenizar essas novas investidoras aí que estão ganhando representatividade cada vez mais no mercado, tá? Mas vamos então voltar para o que eu separei aqui. A XP ela revisou o preço-alvo para o Ibovespa no final do ano em 145 mil pontos. Antes estava em 135 mil pontos. Apesar do cenário externo, macro brasileiro, ainda estar preocupando bastante, os resultados que as empresas vêm apresentando nessa última temporada vem animando bastante o mercado, né? E vindo acima da média. Então, como é que eles fazem esse valuation aí do Ibovespa? Eles pegam o índice de preço versus o lucro das empresas. Então, pega o preço das ações e compara com o lucro que elas estão apresentando. E como os lucros estão vindo muito acima do esperado, em sua maioria, a XP tomou a decisão de revisar para cima a expectativa do Ibovespa no final do ano, tá? Então, Bolsa... até falando pessoal assim, Bolsa muitas vezes não é economia, não anda colada com a economia, apesar da economia ainda estar muito preocupante, a Bolsa apresenta, ela significa o lucro das empresas. Então, com o lucro das grandes empresas aumentando,
logo a tendência é de alta do preço das ações na bolsa, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui do cenário interno. Pegando lá fora, 90% do S&P já vai ter reportado o resultado até o final dessa semana, então hoje. 23%, na verdade, os lucros superaram em 23% as estimativas, o consenso do mercado. Então, não só aqui, mas também lá no mercado externo, a gente está vendo as empresas reportarem lucros acima do esperado. Tá? Algumas empresas ainda de setores cíclicos, como de turismo, ainda apresentando resultados muito ruins, porém já estão começando a performar bem, porque a bolsa também é expectativa, né? Então, com a aceleração da vacina, com a vacinação lá fora acelerando cada vez mais, indo muito bem, a expectativa de retomada da economia como um todo vem trazendo uma ótima performance para as empresas mais cíclicas. Então, lá fora a gente já está vendo o setor bancário andar muito bem, o setor industrial também andar bem, e com relação à Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, ela está ficando para trás, uma vez que está acontecendo esse movimento de rotação, né? Lá atrás a gente viu a alocação dos investidores indo para as empresas de tecnologia, que passaram melhor pela crise, e agora a gente está vendo esse capital alocado aí nas empresas de tecnologia irem para empresas mais cíclicas, né? E que correspondem mais ao desempenho da economia como um todo, tá? Então, lá fora se destacam essas empresas que eu citei. E aqui também a gente, como o Everton já citou antes, os bancos ganham destaque aí na apresentação de resultado, né? Eles fizeram uma grande provisão para esse ano, no ano passado, perdão. Lá atrás a gente tinha muita instabilidade, a gente não tinha visibilidade, e eles provisionaram muitas perdas, né? Muita inadimplência. Porém, o que aconteceu não foi tão ruim como eles provisionaram lá atrás. E agora eles estão fazendo uma baixa nas provisões. Com isso, os lucros que eles vêm apresentando vêm bem acima do esperado. Hoje, por exemplo, foi reportado o lucro do Banco do Brasil e veio mais de 20% acima do consenso do mercado. Né? E não foi só ele. O que está acontecendo no setor é geral. Né? Bradesco também fez menos provisões, apresentou um resultado bem forte. Santander e Itaú, como o Everton falou ali antes, o Itaú Day, né? Então apresentando um resultado bem relevante, bem positivo. Ainda sobre resultados, B3 soltou o resultado hoje, veio em linha com o que o mercado esperava, mesmo ela crescendo 20% ano após ano, o mercado já esperava isso, justamente por causa desse cenário de juros baixos que a gente tem no Brasil, mesmo com a alta dos juros recentemente. Ainda assim, se for comparar aí com 3, 4 anos atrás, o cenário é totalmente outro, né? Hoje a gente tem agora 3,5% a expectativa os juros agora, com expectativa de 6%, ali 5,5% no final do ano, né? Muito mais baixo do que era lá atrás. Com isso, as pessoas tomam mais riscos e vão para a bolsa. E isso vem refletindo nos resultados da B3, com maior volume negociado, né? Então, teve um resultado bom, em linha com o que o mercado esperava, e hoje subiu 5% na bolsa. Ainda sobre resultados, o Everton falou ali do Itaú Day, então eu anotei aqui, ontem foi o Ambev Day, né? A Ambev subiu 9%, com um excelente resultado, ela cresceu em todas as linhas de negócio, e nas regiões em que ela atua. Então, ela teve crescimento no Brasil, teve crescimento na Argentina, América Latina como um todo, e no Canadá também que ela atua. Também aí por conta do real bastante desvalorizado, então isso torna o resultado no Canadá ainda mais atraente para a empresa, tá? Outro dado que eu separei aqui, na verdade, eu até trouxe para vocês chutarem. Vocês já ouviram falar daquele aplicativo Zé Delivery, né, pessoal? E ele é da Ambev. Queria ver o chute de vocês aí. Quantas entregas esse aplicativo fez nos 3 primeiros meses do ano? Chuta aí, Renato. Olha, pela média lá de casa, de quanto a gente bebe... Vocês estão pedindo? Se vocês estão pedindo, é para ter uma métrica já.
Não, cara, eu vou te ver. A entrega, tipo, número total de entrega, tipo, quanto Isso. foi? Tá, então. Quantas entregas foram feitas? Pô, deve ser tipo 100 milhões. Chutei alto demais. Aí foi porque eu alto. tenho a minha ideia de amostragem, né, cara? Pô. Porra, mas tu tá Eu consumindo o pensei negócio assim, ó, desgraçadamente. não, metade da população em 3 meses deve ter pedido. Mas é um aplicativo ainda, né? Tem muita Nem gente todo mais mundo. velha que não conhece tanto. Mas enfim, vai. Quem chuta agora? Vamos ver quem chuta. Cara, eu vou falar uns, sei lá, 2 milhões de entregas. Aí foi baixo, aí foi baixo. É Everton. algo entre 2 e 100 milhões. Perfeito. É nessa Beleza? faixa aí. Eu ia chutar 25 parecido milhões. Júnior aí, coisa de 1 milhão. Quanto? 25 milhões o Gabriel falou. E tu, Everton? Desculpa. Eu ia chutar próximo ao Júnior aí, perto de 1 a 2 milhões. Não, então, o mais próximo ainda ficou o Gabriel. Foram 14 milhões. Na verdade, ficou bem no meio da faixa aí. 14 milhões de entregas foram feitas no primeiro trimestre desse ano, tá? Para um aplicativo foi bem relevante, tá? Não tem a comparação com o ano passado, porque a companhia não divulgou esse resultado, mas veio bem forte. Foi um resultado que os analistas não esperavam. Então, o pessoal está bebendo bastante. E isso é muito bom para a Ambev, né? O aplicativo é vinculado à rede da Ambev. Tá ficando em casa, brother. Tá ficando em casa, bebendo em casa, tá valendo, cara. Isolamento social é isso. Beber sozinho, não, mas não tem tempo ruim. E por último... Brasileiro não consegue isso. Não, brasileiro não. E por último aqui, comentar sobre essa queda do dólar, que foi bastante relevante, né? Fazia tempo que a gente não via o dólar vir a 5,25 ali. Já era uma expectativa, já se falava muito do enfraquecimento da moeda frente às demais moedas globais. Isso por conta da emissão do quantitative easing que está sendo feito lá fora pelo Banco Central americano, né? Então eles estão recomprando muitos títulos, injetando dinheiro na economia global, e já era esperado que o dólar enfraquecesse um pouco, né? O que vem acontecendo? O DXY, que é o índice das principais moedas globais, ele já vem caindo há algum tempo. Então, ele está no mesmo nível do que estava lá em 2018, no início de 2018. Então, ele já está em linha. Só que a gente não está vendo isso aqui por causa do nosso cenário doméstico, né? A gente vê muito estresse, muita discussão política, e aí o mercado acaba sendo penalizado por conta disso, né? A população como um todo. Então, a gente não viu o dólar enfraquecer frente ao real, muito pelo contrário. Agora, então, com a nossa taxa de juros subindo um pouco mais, a gente começa a ver o dólar enfraquecendo, o que também corrobora para esse cenário. Apesar de não ser do jeito que era para ser, foi resolvida a questão aí do orçamento, né? Não foi o ideal, mas foi resolvido, então isso dá um pouquinho mais de credibilidade para o governo. E o setor de exportação está muito forte, né? Como o Júnior mencionou ali antes, da CSN, Vale, são empresas que estão indo muito bem, né? Vem pagando ótimos dividendos, e isso também atrai muito dólar para o país. Se atrai muito dólar, por consequência, os exportadores trocam em moeda local, e aí força essa desvalorização do dólar. Então, tudo isso que eu citei vem corroborando para que a gente veja o dólar caindo por aqui também, e não só lá fora, tá? Falei demais? Gabriel, acorda aí, Gabriel. Gabriel, acorda. Opa! Até cabia o comentário, né, da intenção de compra da XP Investimentos na Credit Suisse brasileira. Né? Eu acho que é um negócio que saiu hoje aí. O tio Bent está com os bolsos cheios, né? E ele pode iniciar uma rodada de M&A, ou seja, fusões e aquisições aí no mercado, que vai dar uma balançadinha legal, né? Exatamente. Então, hoje pela manhã saiu a notícia na imprensa que a XP está fazendo uma oferta
pela operação do Credit Suisse no Brasil, né? Emitiu essa proposta para a matriz do banco, então lá em Genebra, e até o momento não sabemos de quanto que é essa oferta, não saiu na mídia o valor, mas foi feita a oferta e vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar, né? Já me lembrei de mais uma coisa, saiu o resultado da XP recentemente, né? XP trouxe um excelente resultado. Não dá para deixar que ele vai lembrando, ele vai lembrando de coisa. É muita empresa, cara. Lembrei de uma receita de bolo aqui que minha avó fazia, que era muito boa, quero que eu faço vocês. Não, mas só sintetizando, foi um excelente resultado da XP, ela subiu 14% lá fora, e como o Renato bem falou ali, tá com o bolso cheio e tá buscando aquisição para fazer. A gente tem que ver também, né, que a XP tem o objetivo de bater 1 tri no final do ano, e a gente está fazendo umas continhas aqui. Hoje a XP tem sob assessoria entre 700 e 800 bilhões de reais, né, e agregando a participação da Credit Suisse Brasil, que é mais ou menos 120, 130 bilhões, ela praticamente chega nessa marca que ela está querendo até o final do ano. Então, assim, é um reforço de peso para o caixa. Lembrando que Credit Suisse, né, é cliente high, então realmente vem umas boletas bem grandes para a XP, se caso esse negócio seja concretizado. Boa, galera, boa. Vamos lá. Perguntei a vocês, sabia o que aconteceu em 11 anos atrás, em 2010? Teve um boom no mercado no dia 6 de maio. Vocês estão ligados nisso, não? Não. Acho que sim. Foi um crash que ninguém entendeu por que aconteceu? Um crash que ninguém entendeu, cara. Durou 5 minutos, custou 1 trilhão, cara. Caiu e voltou. Foi um respingo assim, cara. O cara foi pegar aquele café e voltou, tipo assim, perdeu tudo e voltou todo ao mesmo tempo. Cara, foi feito por um cara novo pra caramba, chamado Racine. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Olha, o S&P, cara, pra vocês terem uma ideia, Dow Jones, caiu 9,2, cara, em questão de minutos, tá? Era um primo do Chaka, inclusive. Deixa eu... Ó, na Vingues... Eu tava esperando alguém falar isso. Isso, ele é parecido contigo, brother. Começou agora, né? Cara, não posso fazer piadinha com o Gabriel, já volta pra mim na hora. É sempre assim, né, cara? Olha aí, cara. Cara de indiano, cara. Da onde que tu tá tirando que sou eu, pô? Parecido com o Gabriel, cara. Só deixar o cabelo pra trás, cara. Parecido comigo, é parecido com o Renato. Olha só, é a cara do Renato, velho. O Everton. É o Renato de franja, o Renato de franja. Aqui a Tiane, mas parece o Everton também. Olha ali. Olha, eu nunca vi. O Renato com o cabelo do Everton. Todo mundo tem um pezinho do Iraque aqui nesse escritório. Não, mas deixa eu falar para vocês, então. O Chaka é da região, velho. Nesse dia aí, dessa tua curiosidade, desse crash, nasceu os operadores sem stop da bolsa, né? Todo mundo se traumatizou, a turma que opera com stop aí, opera direitinho nesse dia aí. Nesse dia foi mas o que ele fez? Então vamos lá, cara. O que acontece? Ele quis quebrar os traders ali, montou um robô, tá ligado? E o robô conseguia fazer umas ordens, meio que enganar o algoritmo das empresas, entendeu? Então, meio que o robô lançava ordem e cancelava ordem. Tipo assim, tu vai lá no book, tem um monte de ordem lançada, mas na verdade aquela ordem ia ser cancelada daqui a pouco. Ele conseguia enganar o algoritmo. Cara, esse cara lucrou num dia 4 milhões, tá? Ele não saiu da casa dos pais dele, ele morava no quarto. A coisa mais cara que ele comprou foi um carro, Volkswagen usado. Mas a grande sacada do negócio não é essa. Ele ganhou, ficou rico pra cacete, o cara tinha uma ideia genial, teve uma ideia genial, inteligente pra cacete. Só que o que aconteceu? Os 70 milhões que ele lucrou com tudo isso, ele colocou na pirâmide, brother. Na pirâmide, cara. Na pirâmide. O cara perdeu tudo. O cara operava mercado, o cara botou numa coisa que dava 2 dígitos por mês garantido, cara. Garantido. Cara, sim. Na verdade, ele era um puta nerd, um nerd gigantesco que ficava trancado na garagem de casa, no sótão dos pais lá, programando para tentar quebrar os operadores de alta frequência dos Estados Unidos, né? Que grande parte do mercado americano é operado via alta frequência. E o que acontece? Ele conseguiu fazer isso daí num dia, ele lucrou $4 milhões no dia, e isso foi em
2010 e só foram descobrir o que ele fez em 2015. Por quê? Porque o cara não mudou nada no padrão de vida dele. Ele continuou igualzinho. Então não conseguiram chegar nele. Só que, né, o contexto e o fim da história é ele perdendo 70 milhões de reais numa pirâmide, e também ele foi diagnosticado com autismo. Então o bicho era um gênio, né, mas, né, tinha suas Sabe por que eu não faço uma coisa dessa? Isso que o cara fez. Pirâmide ou quebrar o S&P? Quebrar o S&P. Sabe por que eu não faço uma jogada genial dessa? É porque eu não tenho garagem em casa, cara. Se eu tivesse, eu conseguia. Eu pensei que era porque tu não morava com teus pais, Chaca. Mas é por aí. Também. Boa ideia, cara. O meu problema é não ter verdade, garagem. Tá? Grandes gênios fizeram as coisas na garagem, cara. Então eu não fui gênio porque eu não tinha garagem mesmo. Quando meu filho nascer, eu vou botar ele para morar na garagem, ele não vai entender nada, mas uns anos depois, quando ele tiver trilionário, ele vai te agradecer. O bicho montando uma arma Homem de Ferro na garagem. O que tu faz para educar teu filho? Eu deixo na garagem. Eu deixei lá? Não, deixei lá 24 no pé na garagem. Ele aprende sozinho? Não. Ele fica na garagem e aprende sozinho. Eu deixo ele com computador e um monte de ferramenta, cara. Quanto mais tempo ele ficar na garagem, maior a chance de ele inventar alguma coisa genial. É isso. Perfeito. Eu sou desse, cara. Eu sou da estratégia de ter 30 filhos, que algum vai ficar milionário e vai me sustentar. É a simetria, né? Diversificação. Tu deixa eles na garagem, eles se organizam e fazem um crossfit, né? Ai, não. Aí eu tô ferrado. Eles vão fazer uma equipe. Não, cara, até um dos 30 filhos der lucro pra ti, cara, ser milionário, o que tu gastou, brother? Olha, é um investimento, eu sou investidor de longo prazo, amigo. E de risco, né? Tu sabe qual é a empresa que eu tô comprado? Vou fazendo preço. Tu sabe qual é a empresa que eu tô comprado? Eu sou de longo prazo, só... Não, até porque assim, ó o risco, tu tem 30 filhos, 5, pode ser que nem esses 5 magrão que estão aqui na tela. Nenhum foi fundador da Apple, cara, mas são todos sócios da Sigla. Então, a média aí já tá boa, cara. 20% dos teus filhos, se puxar os 5 aqui, já tá valendo, cara. Já consegue te sustentar pro resto da vida. Frouxo. Isso aí eu botei fé agora. Só precisa de um Neymar, né? Só precisa de um Neymar. Com certeza. Tá bom. Não é assim, não. Galera, vamos pro que interessa, que eu gosto de aposta, tá? Eu gosto de rolo, rinha de galo, jogo do bicho, pegar dinheiro com as Jotas. IRB. IRB. Boa, COG, negócio de coisa assim que parece que é legal, sabe? Já comprei COG, eu tenho que falar até baixinho, tá ligado? Tô comprando aqui. Eu já quero ser o primeiro a falar. Era um crime. Mas primeiro eu quero parabenizar quem ganhou, tá? Pois é. Não parabeniza quem ganhou. Não parabeniza. Não, eu quero antes até de parabenizar, eu quero enaltecer essa pessoa, tá? Só para deixar claro. Não, espera, deixa eu desligar aqui minha câmera. Começou a rasgação de cedo, né? Vai. Só para deixar claro, quando foi para montar a mesa de renda variável na Sigla, foi assim, tem que botar um cara bom, cara. Um cara aí que consegue ver mercado e consegue enxergar. E por mais melhor que todo mundo, ele mostrou em 30 dias que ele acerta a mão pra cacete, cara. Rafael chutou 122.100, a bolsa bateu 122.038. Cara, o bicho acertou 30 dias, cara. Não, só um pouquinho, ele errou. Ele tava de rolo da Austrália, brother. Ele já sabia do rolo da Austrália, cara. Ele já sabia. Margem de erro, cara. Margem de erro. Tá dentro. Pra mim, ele errou. A margem de erro nossa são 500 pontos, sabe? Pra ver como a margem de erro é grande. O Rafa acertou por 60, brother. 62 pontos, cara. Cara, tu fosse o Messi, mais certo aprende. Impossível. Se eu fosse o Messi, cara, olha. Posso dar meu chute? Meu chute, 125. 125? De 30 dias é hoje, né? Isso, pro dia 4 de 6, tá? 125, beleza. Tá na mão, Chaquinha. Não, é pro dia 4, não é pro dia 7? Não, pro dia 4. Bah, que diferença, então, né, caramba? Peraí. Se for um dia igual hoje, peraí que eu tenho que jogar os búzios de novo aqui, peraí. Calma que eu vou ter que traçar as linhas aqui de novo. Não, peraí que são 3 candles a menos. Tá, eu vou manter. Não, beleza. Primeiro que vai, que nem na prova do vestibular que o cara fazia. Primeiro que a pessoa tá certa.
Não é Renatão. 3 candle a menos, é um só, é final de semana, pô. Final de semana. Eu vou Tá. até ver o calendário aqui. Renatão. É 125 do Chakra? 125. Eu vou colocar 124,200, então. Tamo junto. Vamos lá. O Rafael vai Se ser bem por que último, agora eu vai posso descolar e vai subir pra caralho agora. Pô, fala pra tua cliente que é hora de... Não adianta só fazer a TED, né? Tem que aportar, né, cara? Porra, tem que comprar isso daí. Vamos embora. Everton, daí da outra sala, brother, que eu preciso de microfone para te escutar. Cara, então, depois de toda essa análise aí dos nossos amigos, principalmente da renda de mesa variável, e tudo que eu vi no mercado aí essa semana, eu vou me arriscar longe, meu amigo. Eu vou botar meu palpite lá em 126. Boa. Como diz o Herbert, eu sou patriota. Eu achei que eu era iludido. Então o Everton não palpite. Não, a parte da política, quando o Renato foi falar, eu coloquei no mute aqui, aí eu tô dando meu palpite sem saber bem o que aconteceu da política. Desconsiderando o risco político. Vocês vão cair Não, pra cara, trás, então, quando eu chutar. Eu gosto do pessoal. Cara, vai ser o meu chute agora, tá? Antes do Rafael, que eu vou tentar tirar todas as expectativas dele, tá? Deixa eu só anotar o do Everton aqui para não esquecer que ele botou. Tem planilha, que a gente vai. Aqui é tratado na risca, tá, brother? Então, Everton, tá aqui. Vale um vinho, mas podia Cara, valer uma moto, um carro, né? Cara, isso assim, depois que a gente abriu umas 3, 4 filiais em São Paulo, expandir lá pro resto do Brasil, é tranquilaço, cara. Eu tô com expectativa bem grande que no final do ano, daqui a 2 anos, a gente sorteie um carro. Nos ajude a sortear um carro, por favor, galera. Quem tá ouvindo aí, vamos abrir conta na Sigo. Cara, a gente só não tá sorteando o carro ainda, não é por falta de dinheiro, cara. É porque a gente não está preparado para fazer sorteio do carro, entendeu? Então a gente não tá preparado ainda. Então, assim, o carro não apareceu pra gente que a gente não tá preparado. Escolheu a gente vai sortear de qualquer problema. maneira, a gente tem que começar devagarinho. Cara, eu fiz clareamento, cara. Deu uma ardida no dente agora que, olha, a careta foi feia. Mas vamos embora. Eu vou chutar, cara, 121 mil. Cara, vai. Argentino secador. Só que assim, só que é diferente. Não, Vai dizer que tu torce pro Messi agora. O meu, não. Só que o meu é pra semana que vem, tá? Ah, tá. E aí? Pois é, porque semana que vem eu vou participar, né, Gabriel? Aí eu sou o único que vou participar semana que vem. Se alguém quiser participar semana que vem, já falei. O espertão chuta de 5 em 5 dias, e a gente tem que chutar para 30. Tá mais difícil, né? Vamos lá, ó. O link do Zoom para entrar no podcast semanalmente é o mesmo da reunião de segunda-feira, tá? Ninguém entra porque não quer. Aí vai chegar a semana que vem, 6h40, vai entrar uma galera, tá ligado? Sim, só para chutar. Mas não, eu vim aqui só votar, Vamos embora. Rafael, terminei. Tá daqui a 30, brother. 127 mil. Louco, essa é a minha. Galera, vamos comprar. Vamos comprar. Não interessa. Um trouxa, né? Não devia ter sido o primeiro a falar. Tu não quiser ser o primeiro a falar agora para sair cedo, cara? Não, me esperei. Eu já tava confiante, eu tava até pensando em colocar um pouquinho menos, mas agora vai arregaçar para cima. Agora vai também, então. Vou sair vendido em tudo. Assim, vou sair vendido em tudo só para ferrar vocês. Fala aí, o disruptor do mercado. A grande tacada. Eu vou avisar. Daqui a pouco ele tá aqui, ó, batendo a canetinha. Eu vou avisar a CVM, hein? Vai manipular o mercado, pô. Cara, se pra achar o magrão lá do S&P demorar 5 anos em Londres, cara, pra achar o Jacqueline ali foi pra cara uns 10, cara. Segundo, se o mercado subir mais que o esperado, é porque eu recebi meu salário, tá? Não estranho. Vai ter boleta forte. Gabriel Barsi. Depois do dia 15, que tem dividendo de fundo imobiliário, ele fica com a mão cheia. Se a XP atingir um tri na segunda, eu não estranho. Não é eu acredito isso. Não. Dia 15 a movimentação vai ser 38 bilhões. Porque o normal é 30, mas o Gabriel vai receber dividendos. Aí, ó, compra em B3, ó. O homem vai receber o salário. vai subir, vai ter boleta. Galera, é uma recomendação de compra. Muito bom, tem que ter disclaimer, né?
Vamos lá, galera. Ó, deu 60 minutos, cara. Passamos 20, mas vamos encerrar. Foi bom. Vou conversar com vocês para trocar uma ideia maior ainda. Muito obrigado. Não foi minha culpa dessa vez, hein? Não, foi culpa de todo mundo, cara. É legal conversar, cara. É legal assim, pô. Vamos lá, quando é que a gente fez o churrasco junto? A gente é sócio há quanto tempo? Meu Deus, nem fala. Vamos lá, a gente montou a filial Itajaí ano passado, até agora a gente não teve inauguração, a gente não se viu mais, brother. Então, assim, esse é o momento de falar, cara, mesmo gravando para depois publicar, é interessante, cara. Semana que vem, a Vanessa não aprovou o nosso happy hour no Siglocast aqui de fechamento, mas eu vou trazer meu happy hour. Se vocês que quiserem participar, trazer. Eu tenho medo de encontrar vocês, cara. A última vez que vocês vieram para Floripa, vocês vieram no último dia do mês e quiseram no restaurante mais caro da cidade. Eu não almoço com vocês nunca mais, cara. Tá louco, velho. Tive que levar o cheque, cartão da XP, pô. Pedala isso aí, pô. Pedala isso aí. Cara, eu tenho um fundo imobiliário com uma reserva de emergência, Magrão. Posso comer onde eu quiser. Tô comprado em shopping até os dentes. Eu tô com o Ibicogna, brother. Eu tô com o Ibicogna. Eu chego no restaurante e vou comprar vendido nessa situação. Porque, olha, eu tô no período de almoço, uma hora é capaz de cair uns 3%, 4%. Galerinha, valeu, obrigado pela presença de todo mundo. As portas estão abertas. Hoje um time totalmente diferente, mas Gabriel e Rafael aí, a nossa dupla sertaneja, vamos começar a vir de chapéu, cara. Se começar a vir de chapéu. Acho que vai ficar legal vocês dois de chapéu. Um embaixo do outro. Eu estou vendo aqui, ó. Tá o Rafael aqui em cima e o Gabriel aqui embaixo. Dois de chapéu. Poderia fazer um uniformezinho, cara. Vai ficar bem perfeito, pronto. Tá? Colocar um colete, né? Ah, não. Tá ali o colete. Aqui, ó. Caralho. Eu pensei que tu só ia usar isso daí no ano novo, mas, tipo, tu usa em outros dias também, né? Claro, pô. Aqui, ó. Siglo, ó. XP e o patinete. E o patinete tá adesivado, né, brother? Que é Faria Lima e Tubarão, cara. Parece um louco a 25 por hora de patinete aqui, ó. E vai pro lado, dizia do buraco. Tem buraco, era pau. Quem conhece é capaz de pensar que tu veio de São Paulo até Tubarão de patinete, cara. Olha, se não demorasse 3 horas e meia para carregar, dava, cara. Mas anda 20 km só, não vai rolar. Fechou? Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Bom final de semana. semana. Bom final de semana. Valeu, boa semana, galera.